4 de dezembro, Café com Deus Pai. Um novo horizonte. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Lucas, capítulo 15, versículos 17 ao 19. Essa frase que nós acabamos de ler é a frase do filho pródigo. Jesus contou uma parábola para os seus discípulos. Parábolas são pequenas histórias que Jesus inventava para mostrar verdades espirituais. Então Jesus começou a contar uma parábola, uma história, em que um pai tinha 2 filhos, um filho mais velho e um filho mais moço. E nessa parábola, nessa história que Jesus contou, o filho mais moço chegou até o pai e disse: Pai, quero que o Senhor me dê a minha parte na herança para que eu possa seguir o meu caminho. Então, aquele pai distribuiu a parte do filho mais moço, e o filho mais moço saiu, fez muitos amigos, se prostituiu, gastou todo o seu dinheiro e um dia estava passando fome. E ele pediu trabalho em uma fazenda e começou a cuidar de porcos. Cuidando dos porcos, ele ficou com vontade de comer a comida dos porcos. Então, ele caiu em si. E aí, nós lemos aqui na tela esse versículo. Vamos ler mais uma vez. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Esse foi o momento em que esse filho mais moço caiu em si e lembrou-se da casa do seu pai. Agora, continuando aqui na leitura, veja o que ele disse: Voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então Jesus contou essa história para mostrar que muitas vezes nós saímos da direção de Deus. Muitas vezes nós criamos os nossos próprios horizontes. Muitas vezes nós estamos dentro da casa do nosso Pai e nós dizemos que as coisas não estão como queríamos que estivessem. Muitas vezes recebemos convites das pessoas que estão do lado de fora, dizendo assim: por que você está aí, nessa fé, nessa igreja, vivendo com a fé em um livro antigo como a Bíblia? Por que você ainda continua acreditando nesse Deus? Por que você colocou barreiras para a sua própria vida e você não se diverte? Por que você não bebe, não fuma, não sai com quem você quer, não recebe a vantagem e os lucros de sonegação fiscal? Por que você se preocupa tanto em
recolher os impostos do seu negócio, da sua empresa, de maneira honesta. O governo é ladrão, então a gente tem que dar um jeito de esconder os lucros para receber o ganho maior, porque senão a gente está sendo enganado por esse governo. Por que ser tão correto, tão honesto, tão verdadeiro? Por que seguir nesse caminho? Você pode fazer tudo o que você quiser. Talvez você esteja recebendo uma proposta do seu colega de escola, dizendo que o seu pai, que a sua mãe são muito velhos e não entendem que agora existem coisas novas que você pode experimentar. Um cigarro eletrônico que tem uma luz que brilha e que é divertido você usar aquele cigarro eletrônico, ou algum novo jogo em que você pode fazer apostas e de repente você pode ficar muito rico. Qual o problema nisso? O mundo traz propostas como esse filho mais novo dessa parábola, dessa história que Jesus contou. Mas a história que Jesus contou mostra que esse filho mais moço, depois que aceitou a proposta que foi oferecida a ele, viu que o único caminho verdadeiro é o caminho na casa do seu pai. Quando ele foi roubado, quando ele foi deixado de lado, quando todas as riquezas dele foram desperdiçadas, ele sentiu a vontade de comer a comida dos porcos, ele lembrou-se da casa do pai. Então ele caiu em si e ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Ele pôde se arrepender, ele pôde lembrar como eu estava abençoado na casa do meu pai. Como era bom ser corrigido pelo meu pai, como era bom fazer as coisas certas que meu pai ensinava, como era bom ser filho do meu pai. E agora eu já não sou mais digno de ser o filho dele, porque eu desperdicei e me deixei levar pelas propostas que os meus amigos me apresentaram, e agora eu vejo que estar na casa do pai é a melhor coisa e eu nunca deveria ter saído de lá. Agora eu vou voltar, mas eu sei quantas coisas eu tinha na casa do meu pai. Então ele tomou o caminho de volta para a casa do pai dele. Essa história termina com o filho mais moço voltando para a casa do pai. E na história de Jesus, se você abrir o Evangelho de Lucas e ler toda a história, o pai vê de longe o filho voltando. E quando o filho está voltando, ele prepara sandálias novas, prepara roupa nova e prepara um banquete. O que significa que Deus tem um novo caminho e graça para que aquele filho possa seguir o caminho, que ele tem o perdão de todos os pecados, porque ele tirou as vestes sujas do seu filho e colocou vestes novas, e que ele tem um banquete que significa provisão, significa salvação, porque o filho volta a sentar-se na mesa com o pai, e significa o completo perdão. Eu não sei
qual a sua situação em relação ao Pai, a Deus Pai, nesse momento, nessa etapa da vida. Mas se você deixou o caminho, se você está pensando em deixar o caminho, pensando que as correções, os desafios que você tem enfrentado estão difíceis, tenha esse horizonte, tenha em sua vista que na casa do Pai é muito melhor, que na casa do Pai existe a correção, a repreensão, porque existe o amor, e que lá fora as propostas são enganosas, são tentadoras, mas a verdade sempre está com Deus Pai. Vamos ler aqui a mensagem: que você não siga o horizonte dos que estão lá fora, chamando você para o caminho errado. Antes de ler a mensagem, quero ler com você um pedaço de Provérbios, capítulo 9. Provérbios, capítulo 9, nos fala que nós temos duas pessoas que nos convidam. Uma pessoa é a sabedoria e outra pessoa é a mulher tola. A sabedoria nos convida para o caminho da vida. A mulher tola, que simboliza a tolice, simboliza o caminho torto, nos convida para uma vida de miséria. Então veja aqui a leitura de Provérbios capítulo 9, versículo 1. A sabedoria, sabedoria está com letra maiúscula, simboliza Deus. Simboliza Deus Pai, simboliza Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Deus triuno, ele tem a sabedoria. A sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. Versículo 2. Mandou matar animais para uma festa. Preparou vinho e pôs à mesa. Esse texto mostra que a sabedoria, que é Deus, preparou uma casa em cima de 7 colunas. As 7 colunas da sabedoria são a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Explicando de uma forma bem simples, instrução. Deus quer que todos busquem instrução, informações a respeito da vida, para que possam tomar boas decisões. Segundo, conhecimento. Quando você busca instrução, informações, você adquire conhecimentos. Terceiro, que você busque conselhos. Quando você está se instruindo a respeito de um assunto, está buscando e aumentando seus conhecimentos, você terá dúvidas. Você precisa buscar pessoas experientes com resultados ótimos, que são os conselheiros. Eles vão poder esclarecer as dúvidas. Quarto, você tem que usar a sua inteligência. A inteligência é usar a sua razão, o seu esforço mental, pensando a respeito das suas instruções, dos seus conhecimentos e dos conselhos que você escutou, usando o seu raciocínio, o seu intelecto, a sua inteligência, para que você alcance o entendimento. Quando você tem entendimento a respeito daquele assunto, você chega no que entendimento é a quinta coluna da sabedoria. Aí você chega na sexta coluna, que é o discernimento. Discernimento é quando você tem clareza a respeito do que é o certo e do que é o errado, do que é o justo, do que é o injusto, do que é verdadeiro, daquilo que é falso. E quando você tem discernimento, você tem a sétima coluna, que é prudência. Você consegue decidir a melhor alternativa para cada circunstância que aparece na sua frente. Então a sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas.
Ela mandou matar animais para uma festa, preparou o vinho e pôs à mesa. Que festa é essa? É a festa do seu relacionamento com Deus, que é a sabedoria. Deus construiu a sua casa, onde ele põe a sua mesa para que os seus filhos estejam sentados nessa mesa recebendo essas 7 colunas. E ele preparou vinho, que significa alegria, e ele pôs a mesa, e essa mesa está preparada para todos os que são filhos dele. Aí o versículo 3, aí mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade. Versículo 4, entre gente tola, e disse às pessoas sem juízo. 5, venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Então a sabedoria está convidando a mim e a você, dizendo, venham aqui. Quando o versículo 3 fala, aí mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade, os empregados são todos aqueles que estão anunciando esse convite, dizendo, venham e sentem-se nessa mesa, juntamente com Deus, tendo salvação. Agora o versículo 6 fala, deixem a companhia dos tolos e vivam, sigam o caminho do conhecimento. A sabedoria está dizendo isso. Deixem o convite das pessoas de fora que estão dizendo para você deixar e abandonar a sua fé. Eles são os tolos. Deixe a companhia dos tolos e vivam. Permaneçam nessa mesa com Deus. Sigam o caminho do conhecimento. Agora o versículo 7 fala assim, se você repreender uma pessoa vaidosa, vaidosa quer dizer uma pessoa arrogante, orgulhosa, que pensa que sabe tudo. Se você repreender uma pessoa orgulhosa, arrogante, vaidosa, que pensa que sabe tudo, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Ou seja, a pessoa vai ficar com raiva quando você corrigir essa pessoa arrogante e soberba. Como esse filho pródigo, esse filho mais moço, se dissessem para ele, continue na casa do pai, ele poderia dizer, eu sei o que eu estou fazendo. Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Versículo 8, nunca repreenda uma pessoa vaidosa, ela o odiará por isso. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. 9, qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna-a mais sábia ainda. E tudo o que você diz a uma pessoa direita, aumenta a sabedoria dela. 10. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Temer a Deus significa ter absoluto respeito por Deus. Significa colocá-lo em primeiro lugar em tudo. Então, para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, que é o Senhor. Colocar Deus acima de tudo e em primeiro lugar. E honrar a Deus, que é o nosso Pai. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Se você conhece o Deus Santo, se você vive todos os dias orando, sempre meditando na palavra, sempre conhecendo a Deus, buscando saber a respeito da vontade dele para a sua vida, então você tem compreensão das coisas. Você entende que o mundo está querendo arrancar você do caminho e do banquete de Deus. Versículo 11. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Você vai ficar livre das propostas que carregam para os perigos da morte. Versículo 12. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Quantas pessoas receberam os conselhos dos pais, os conselhos do seu pastor, os conselhos dos amigos da fé e desprezaram os conselhos? Quantas pessoas ouviram que aquela pessoa não era para ela, mas insistiram
em um relacionamento errado e estão pagando ou pagaram as consequências. 13. A falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. Aqui no versículo 13, começa a falar a respeito da mulher tola. Essa mulher tola é uma representação de Provérbios 9. Do versículo 1 até o versículo 6, nós temos a sabedoria, que é Deus, convidando para um banquete. Aqui no versículo 13, nós temos do outro lado a mulher espalhafatosa, que simboliza a falta de juízo. É a outra proposta, veja, a falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. 14. Ela senta-se à porta da sua casa ou num banco no lugar mais alto da cidade. O lugar mais alto da cidade simboliza que as pessoas de fora estão no lugar alto, usando as redes sociais, a televisão, usando a internet, usando propagandas com imagens tentadoras, dizendo: ei, saia do banquete que você está sentado na mesa com a sabedoria e venha para cá. Veja o versículo 15. Ela grita aos que passam preocupados com seus negócios. E o que a falta de juízo diz? Versículo 16. Entre, gente tola, e diz às pessoas que não têm juízo: a água roubada é mais gostosa, o pão furtado é mais saboroso. 18. Mas os convidados dela não sabem que aqueles que vão à sua casa morrem e que os que entraram já estão nas profundezas do mundo dos mortos. Então, Provérbios 9 fala claramente sobre a proposta da sabedoria, que é a proposta de Deus, e a proposta da falta de juízo, que é como uma mulher escandalosa. Uma mulher espalhafatosa é uma mulher que chama atenção, significa, simboliza, representa como o mundo tenta as pessoas e chama, dizendo: é muito melhor você seguir livre, é muito melhor você fazer o que você quer, é muito melhor você seguir a vida como você deseja. E ela fala que, o versículo 17, a água roubada é mais gostosa, significa que tudo o que você faz conforme ao seu gosto, se você quer sonegar imposto, se você quer mentir, enganar, trapacear, fornicar, que é manter uma intimidade com uma outra pessoa sem nenhum compromisso, se você quer adulterar, cobiçar o que é do outro, o marido da outra, a esposa do outro, o pão furtado é mais saboroso. Essa é a proposta da mulher tola da falta de juízo. E o 18 fala: mas os convidados dela não sabem que aqueles que vão à sua casa morrem. Morrem espiritualmente. Morrem porque perdem o relacionamento com Deus. E que os que entraram já estão nas profundezas do mundo dos mortos. Esse é o convite da falta de juízo. Agora, voltando para a mensagem Um Novo Horizonte, vamos ler aqui o devocional. A vida é feita de escolhas, e cada uma traz consigo consequências. Dessa forma, toda vez que decidimos fazer alguma coisa, seja um ato planejado ou uma atitude impensada, temos que compreender que haverá repercussões. Portanto, devemos refletir e buscar em Deus discernimento para nossas decisões.
pois muitas delas podem gerar resultados que mudarão o nosso destino. Ou seja, aquilo que decidimos em poucos instantes pode ecoar por longos anos em nossa vida. Quantas pessoas tomaram uma decisão errada na escolha de alguém para um relacionamento? Tomaram a decisão em poucos minutos, em poucos instantes, e estão sofrendo por longos anos porque tomaram uma decisão impensada. Veja que ele fala que, portanto, nós devemos refletir e buscar em Deus discernimento para nossas decisões. Por isso devemos reconhecer a importância de estarmos no centro da vontade de Deus Pai. A parábola do filho pródigo narra a história de um homem que, após uma sequência de erros, caiu em si e teve a oportunidade de ponderar suas decisões, escolhendo arrepender-se e voltar para a casa do Pai. Comigo e com você não é diferente. Quantas vezes erramos esta semana? Mas pior do que errar é não reconhecer nossos erros. Por isso lhe convido neste momento a fazer como o filho pródigo, se arrepender das escolhas erradas e voltar para a presença do Pai, pois Ele sempre está de braços abertos para nos perdoar, independentemente do que fizemos ou por onde andamos no passado. O arrependimento genuíno nos dá acesso a uma nova oportunidade. Hoje, você tem a oportunidade de rever suas escolhas e ser assertivo daqui para frente. Quando tomamos a decisão de nos arrepender, mudar a rota e nos entregarmos a Ele, tudo muda. Saiba que um novo horizonte está esperando por você logo à frente, e ele está repleto de paz e de grandes oportunidades. O arrependimento sincero sempre te colocará no caminho certo. A frase de hoje é: o arrependimento genuíno sempre será o melhor caminho para quem quer mudar a rota do erro. Então, nós vemos aqui, o arrependimento genuíno sempre será o melhor caminho para quem quer mudar a rota do erro. Hoje é o dia 338 de 365. Estamos no último mês do ano. Estamos convidando você, desde o dia 1º de novembro, a orar todos os dias, pedindo que esse fim de ano seja abençoado e que os 12 meses do ano que vem chegando sejam cobertos com as bênçãos de Deus. Se você já está nesse propósito, continue orando todos os dias. Se você entrou nesse vídeo e é novo aqui nessa meditação, comece a fazer uma oração diária. Ore de hoje, 4 de dezembro, até o dia 31. Ore por você mesmo, por você mesma. Faça uma oração pequena dizendo assim: Deus, me confirma a tua salvação, tua proteção, teus livramentos, um final de ano com provisão, com seus cuidados, e que os 12 meses do ano que vem chegando sejam 12 meses da mesma forma, com a sua salvação, com a sua graça, com o seu cuidado, com a sua proteção. Fale para cada pessoa da sua família ter esse relacionamento individual com Deus também. E separe um momento para que você ore junto com as pessoas da sua família. Fazendo isso, você cobre a sua vida com proteção de Deus, e fazendo a oração em família, você traz a proteção de Deus para a sua casa. Se você sente
que dentro da sua casa tem alguma força negativa, algum mal, faça a oração do Salmo 91. Abra o Salmo 91 e ore, declarando que cada versículo do Salmo 91 está sobre a sua vida e o seu lar, a sua casa. Diga: nesta casa o Senhor reina. Todo o mal que está nesta casa, eu declaro que está fora desta casa em nome de Jesus. Faça essa declaração e leia o Salmo 91, dizendo que eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu recebo a proteção de Deus aqui. Declare cada versículo na sua casa e Deus vai cobrir a sua casa com a proteção dele. A leitura bíblica de hoje é Provérbios capítulo 16 e a palavra-chave de hoje é arrependimento. Sobre a mensagem de hoje, o arrependimento, vale a pena lembrar do Salmo 51. Vamos ler um pedaço do Salmo 51. Salmo 51. O Salmo 51 foi escrito pelo rei Davi. O rei Davi cometeu um pecado de adultério. Depois que ele cometeu o adultério, ele mandou matar o marido da mulher. O nome da mulher era Batseba. Ele se envolveu com Batseba e depois ele quis tomá-la como sua mulher. Então ele deu uma ordem para matar Urias. Urias era o marido de Batseba. Depois que ele matou Urias, Deus enviou um profeta chamado Natã para dizer para Davi que ele tinha cometido um pecado grave. Então Davi se arrependeu e escreveu o Salmo 51. Vamos ler o Salmo 51, que fala sobre arrependimento de pecados. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Benignidade significa bondade. Então ele pede: tem misericórdia de mim. Misericórdia é uma palavra que é formada por duas palavras, miséria e cordes. Cordes significa coração. Então, misericórdia significa me recebe com o teu cordes, com o teu coração, mesmo eu sendo miserável, mesmo com as minhas misérias. Então, tem misericórdia de mim, me recebe com a minha miséria, me recebe com o teu coração, ó Deus, segundo a tua benignidade, conforme a sua bondade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Veja que o rei Davi pede que Deus receba ele, apesar das suas misérias, e que Deus o lave completamente da sua iniquidade e que o purifique do seu pecado. Versículo 3. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Depois que ele matou Urias, ele pôde perceber o erro que ele cometeu. Versículo 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. 5. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Aqui no versículo 5, Davi reconhece: eu tenho pecados. Quando eu nasci no ventre da minha mãe, eu já nasci com pecados. Agora o versículo 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ele disse: Deus ama a verdade, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria, significa que no relacionamento particular dele com Deus, orando em secreto com Deus, Deus falava com ele dizendo:
Você errou. O que você fez não é certo. Versículo 7. Diante disso, ele pede: purifica-me com isopo. Isopo é algo que serve para lavar a sujeira. Então ele fala: purifica-me com isopo e eu ficarei puro. Se o Senhor me lavar, verdadeiramente eu vou ficar puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Agora, veja esse versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele se arrepende do pecado dele. Ele pede para Deus, no versículo 7, purifica-me com isopo e eu ficarei puro. Ou seja, me lava verdadeiramente. Lava-me e eu ficarei mais alvo do que a neve. Ele pede para Deus: venha e me limpe, venha e me lave. Versículo 8, ele pede: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Ele pede uma renovação, uma restauração com Deus. Ele pede uma nova chance de ter alegria com Deus. Ele se volta para Deus, como na história do filho pródigo, que volta para a casa do pai. Versículo 9, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E aí no 10, ele faz um pedido: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu não tenho um coração puro, mas eu peço que o Senhor crie um coração puro em mim e renove em mim o espírito reto. 11, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Ou seja, me sustenta com um espírito voluntário, um espírito que tem vontade de buscar ao Senhor. Versículo 13, então, se o Senhor fizer isso, o 10, o 11 e o 12, se o Senhor criar em mim um coração puro, e se o Senhor renovar em mim um espírito reto. Versículo 11, se o Senhor não me lançar fora da tua presença, e não retirar de mim o teu Espírito Santo. Versículo 12, e o Senhor tornar a dar alegria para mim da tua salvação, e o Senhor me sustiver com um espírito voluntário, me dar um espírito voluntário. Versículo 13, então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. No versículo 14, ele fala assim: livra-me dos crimes de sangue, que nunca mais eu mate alguém, por nenhuma razão, por nada, que nunca mais eu faça isso. 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Ou seja, ele pede que eu consiga cantar de novo. E quando eu conseguir me recuperar, ter a alegria de volta, receber o perdão, a minha boca vai louvar ao Senhor. 16. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Deus não quer sacrifícios. Tem pessoas que fazem muitos sacrifícios, mas continuam no pecado. Deus não se compraz em sacrifícios, mas ele se compraz na obediência e no arrependimento. Versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O sacrifício para Deus é ter o espírito humilde, o espírito quebrantado, um espírito que se volta para sentar-se à mesa com Deus e dizer: o Senhor é meu Pai. Eu honro ao Senhor. Eu reverencio, respeito o Senhor. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. 18. Abençoa a Sião. Sião é um monte que fica em Jerusalém, que representa o povo de Deus. Então, quando ele fala que abençoa a Sião, abençoa a minha vida. Eu sou parte de Sião. Eu faço parte do povo de Deus. Abençoa Sião, abençoa meu povo, abençoa a mim também, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, ou seja, edifica os muros
da minha cidade edifica a minha vida. Numa aplicação prática para a nossa vida é edifica a minha vida. 19. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. O 19 fala, então, quando eu me arrependo, nós vamos oferecer o nosso coração a Deus. E Ele vai receber o nosso coração como sacrifícios de justiça, como aquilo que está correto, verdadeiro e justo na presença dEle, e Ele dará as suas bênçãos sobre nós. O Salmo 51, eu ia ler só um pedaço, mas senti aqui de ler todos os 19 versículos, porque ele é um salmo que fala sobre arrependimento e sobre o valor do arrependimento. O filho pródigo, o filho moço, se voltou para a casa do pai. E o rei Davi cometeu pecados graves, um adultério e um homicídio. Mas veja que ele pediu para Deus aqui no versículo 10. E nós podemos fazer essa oração para nós. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Que você possa ter hoje um espírito voluntário, um espírito que tem vontade de sentar-se na mesa com Deus, com o Pai, seguindo no caminho da sabedoria, porque Ele tem um banquete preparado para todos os que querem sentar-se com Ele à mesa, porque Ele é bom, Ele é o nosso Deus, o nosso Pai. Voltando para a mensagem, lendo aqui no topo da tela mais uma vez, o arrependimento genuíno sempre será o melhor caminho para quem quer mudar a rota do erro. Veja que a mensagem de hoje é um novo horizonte. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, é tempo de você mudar o seu horizonte. É tempo de você cair em si. É tempo de você lembrar quantas bênçãos você recebeu e você viveu quando estava nos caminhos do Senhor. É tempo de você retomar. Deus está dizendo a você, arrependa-se. Arrependa-se verdadeiramente e volte para os meus caminhos, porque o Pai quer você de volta nos caminhos dele. Se você nunca recebeu a Jesus como Salvador da sua vida, agora você tem a chance de receber a Jesus. A sabedoria está convidando você. Como nós lemos no começo dessa mensagem em Provérbios 9. Quem é a sabedoria? A sabedoria é a pessoa de Jesus. Deus enviou Jesus para viver nessa vida como nós, vencer os pecados e oferecer a própria vida em nosso lugar. Ele morreu e entregou o sangue dele pelos nossos pecados. A Bíblia fala que todo aquele que aceitar a Jesus, aceitar a Ele como seu Senhor e Salvador, reconhece que tem pecados e que precisa do sacrifício de Jesus para que possa se tornar filho de Deus, para que possa se tornar filha de Deus. Quando você aceita Jesus, você recebe a Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados. Você recebe um Espírito novo, o Espírito Santo na sua vida que ajuda você a seguir a Deus. E o seu nome é registrado no céu, no livro da vida. O que é o livro da vida? Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que um dia haverá o juízo final. Todos os que estiverem com o nome registrado no livro da vida vão herdar o reino de Deus. Se você partir dessa vida depois que você recebeu a Jesus e se você segui-lo todos os dias, até o último dia da sua vida, você entrará no reino dos céus. Como você recebe Jesus? Com uma pequena oração. É essa oração que eu vou fazer aqui, você pode repetir essa oração agora comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados.
me dá o teu Espírito Santo e mora em mim até o último dia da minha vida. E registra o meu nome no céu, no teu livro da vida, para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Essa oração que você fez agora deu para você o perdão dos seus pecados. Quando você falou que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você disse: a minha vida é de Deus. Jesus é o meu Senhor, agora Ele guia a minha vida. Quando você disse que Ele é o seu único Salvador, você disse: eu reconheço que eu tenho pecados. E Jesus morreu por mim e me salvou. O sangue dele me perdoou dos meus pecados. Quando você pediu para Deus dar o Espírito Santo a você e morar em você, Deus já enviou o Espírito Santo em você. Como que o Espírito Santo fala com você? Ele vai colocar um aperto no seu coração e no seu peito quando você estiver no caminho errado. E quando você estiver orando, ele vai dizer a você coisas curtas como: por que você continua fazendo isso? Isso não é para você. Siga por esse caminho. Preste atenção nisso. Quando você ler a Bíblia, Deus, o Espírito Santo, vai mostrar a você coisas novas que Ele quer que você faça. Ele também pode falar com você através de sonhos. Você pode ter sonhos onde Deus dá avisos a você. E Ele também pode falar com você através das mensagens, como essa mensagem e outras, que Ele coloca no seu caminho quando você ora e pede respostas para Ele. E também Ele pode usar profetas. Quem são os profetas? Pessoas comuns, como eu e você, que receberam a graça de poderem entregar os recados de Deus para outras pessoas. São pessoas que Deus coloca no seu caminho e que vão dizer a você: olha, não te conheço, nunca te vi, mas você está pedindo a Deus uma resposta e Deus me trouxe a resposta que você precisa. E a pessoa vai dizer a você aquilo que você está pedindo a Deus. Isso pode acontecer também. Mas um alerta: tome cuidado com os falsos profetas. Tem pessoas que sabem que existe esse dom de profecia e elas investigam a vida de alguém e mentem profecias, inventam para que elas consigam receber um benefício. Tenha certeza de que a pessoa não sabe daquilo que você estava pedindo e não estava orando, daquilo que você estava orando. Um compartilhamento de um pastor que contou que um dia um profeta chegou a ele, entregou um recado a ele e ele ficou na dúvida. Então aquele profeta disse o seguinte: na sua casa tem um tapete assim. Você ora sempre nessa hora e você sempre ora nessa posição. Então aquele pastor pôde saber que aquele profeta vinha de Deus, porque aquele pastor disse: ninguém sabe a hora que eu oro que tem esse tapete exatamente desse modelo que ele disse e na posição que eu oro. Então ele pôde ter uma constatação. Faça uma prova. Se alguém entregar uma profecia e você tiver alguma dúvida, ligue o seu pensamento com Deus e diga: se for de Deus, ele vai dizer isso. Pode fazer prova com Deus para que você não seja enganado por falsos profetas, para que você não seja enganada por falsos profetas. Uma outra história. Duas amigas, uma delas estava interessada em um jovem da igreja, então ela combinou com a amiga dela: diga para ele como se estivesse sendo uma profeta, que eu sou a esposa dele. E aquela amiga concordou, então ela foi até aquele jovem e disse: essa aqui é a tua esposa. E aquele jovem tinha comunhão com Deus e ele foi separar 3 dias de oração. E Deus disse para ele: não fui eu que falei. Então aquele jovem escapou da armadilha porque ele foi vigilante. Existe o dom de profecia, mas fique atento, fique atenta
porque existem pessoas mal intencionadas e essas pessoas também aparecem dentro das igrejas. Entenda que o diabo e as pessoas mal intencionadas ficam ao redor, querendo confundir e enganar aqueles que estão seguindo a Deus. A leitura bíblica de hoje é Provérbios, capítulo 16. Eu faço um convite a você. Hoje é dia 4 de dezembro e aqui no canal, todos os meses, desde 2023, nós fazemos a leitura de Provérbios. Então, hoje, nós vamos colocar o vídeo de Provérbios, capítulo 4. Se você nunca leu Provérbios, o livro de Provérbios tem apenas 31 capítulos. Dezembro tem 31 dias. Todos os dias nós vamos ler um capítulo de Provérbios. Provérbios é um livro que foi escrito para trazer sabedoria e instrução para que os inexperientes possam aprender coisas da vida e tomem decisões melhores e inteligentes. Você teve a chance de ler comigo hoje Provérbios capítulo 9 e você viu ali como Provérbios mostra o caminho melhor, fazendo uma comparação entre a sabedoria e a tolice. Cada capítulo de Provérbios vai trazendo um horizonte novo sobre como seguirmos a Deus. Eu vou deixar aqui, no final do vídeo, a meditação de Provérbios capítulo 16 que foi feita no mês passado. Eu convido você a acompanhar essa meditação, porque Provérbios capítulo 16 é um capítulo que fala sobre a importância do planejamento, a importância de fazer planos na vida. Hoje é dia 4 de dezembro, nós estamos no último mês do ano. Talvez você esteja puxando na sua cabeça um fio da história do que aconteceu esse ano. Talvez você esteja pensando quantos planos eu fiz na virada que não deram certo. Talvez você esteja pensando, e agora? Nesse ano que vem chegando, o que eu vou fazer? Provérbios 16 fala sobre a importância de você colocar os seus planos nos caminhos do Senhor. Então eu vou deixar aqui um card para que você possa clicar e cair na meditação de Provérbios 16. E hoje, 4 de dezembro, vai ser colocado o vídeo da meditação de Provérbios capítulo 4. Você está convidado a meditar em Provérbios até o final desse mês. Deus abençoe a sua vida grandemente. Vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos pela meditação de hoje. Pedimos que o Senhor nos traga novos horizontes. Se existe alguém que está arrependido dos erros que cometeu, recebe de volta. Você que se desviou um pouco dos caminhos do Senhor, faça a oração de arrependimento. Diga que você quer voltar a Deus. Faça novamente a oração para receber a Jesus. Ele está recebendo você agora novamente na casa dele. Senhor, agora derrama força para que essa pessoa siga o teu reino e o teu caminho. Que o Senhor esteja com cada filho e cada filha do Senhor agora, trazendo graça e força para vencer as propostas, as tentações, os convites daqueles que são do caminho da tolice. Que o Senhor derrame sobre nós a força e a graça para seguir no caminho da sabedoria, permanecendo na sua mesa, participando do seu banquete e desfrutando da presença do teu Espírito Santo, bebendo do seu vinho que traz a sua alegria sobre nós. Dá força para aquele que está cansado, dá graça para aquele que está aflito, para aquela que está ansiosa, para aquele que está preocupado, para aquela que está, meu Deus e meu Pai, com alguma situação no trabalho, ou na escola, ou de repente no casamento, ou de repente com algum parente, com algum familiar. Cura os que estão doentes, restaura os que precisam de força e vigor. Traz a tua salvação e a tua luz para os que precisam do Senhor hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo para as pessoas que você lembrou que precisam voltar aos caminhos do Senhor. Compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que estão no caminho
errado, que estão batendo a cabeça, tentando encontrar uma saída sem saber para onde ir. Compartilhe esse vídeo com aquele familiar que, por alguma razão, está um pouco mais fraco a respeito da fé, para que essa pessoa receba força, graça, entendimento, para que retome os caminhos do Senhor. E se você não aceitou a Jesus, volte no vídeo e aceite a Jesus. Ele tem bênçãos sem medida, ele tem um banquete preparado para todos aqueles que se sentam à mesa dele. E se você errou, não hesite, se arrependa. O Senhor quer trazer você de volta porque Ele é bom, Ele é bom, Ele sempre é bom, Ele é o nosso verdadeiro Pai que ama todos os seus filhos. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Amém e amém.